Tem coisas na vida que a gente jamais esquece. O cheiro de café passado de manhã cedo, o barulho da chuva no telhado de zinco e o dia em que você descobre que seu próprio filho roubou cada centavo que você tinha. Eu sou Dona Helena, tenho 68 anos e esse foi o pior dia da minha vida. Estava sentada na minha poltrona velha de tecido, aquela mesma que comprei quando meu Lucas fez 7 anos, com o primeiro salário decente que ganhei limpando casas no Morumbi. Na minha frente, a tela do celular brilhava com uma notificação que gelou meu sangue. Saldo disponível, R$0. Li de novo, e mais uma vez. Minhas mãos tremiam, não de velhice, embora eu já tivesse idade para isso, mas de algo mais profundo. Era aquele nó na alma que se forma quando você entende, mas o coração se recusa a aceitar. Liguei para o banco. Um robô atendeu. Depois uma moça tentou fazer perguntas. Me disseram que os movimentos tinham sido feitos pela internet, transferências de valores grandes que somavam mais de R$80 mil. Era minha vida inteira ali. Minhas economias, minha segurança, minha única rede de proteção. E para onde foi o dinheiro? Perguntei, a voz quebrada, como se eu já soubesse a resposta, mas precisasse ouvir de outra pessoa. Foi tudo transferido para uma conta no nome de Lucas Gabriel, senhora. A moça do banco respondeu sem emoção. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência por fraude? Não respondi. Desliguei sem dizer uma palavra. O silêncio encheu a casa. Os únicos sons eram o tic-tac do relógio na cozinha e o zumbido de uma lâmpada fluorescente morrendo. Lá fora, o carrinho de sorvete tocava sua musiquinha conhecida, alheio ao abismo que tinha acabado de se abrir dentro de mim. Então, o telefone fixo tocou, aquele aparelho velho que eu mantinha por costume. Alô, eu disse, a voz sem vida. Helena, Heleninha, querida, você viu o Instagram do seu Lucas? Era a voz animada da Dona Conceição, minha vizinha de longa data. Ele está em Paris, menina, comendo comida chique com a esposa e a sogra. Meu Deus do céu, que vida eles levam! Parecem estrelas de cinema. Engoli seco. Minha alma pareceu deixar meu corpo por um instante. Caminhei devagar até meu quarto, abri a gaveta onde guardava meu celular velho e procurei o perfil do meu filho. Eu não entendia muito dessas redes sociais, mas o seguia de longe, como quem espia pela janela uma vida que não lhe pertence mais. Ali estava ele, Lucas, meu único filho, o menino que trouxe ao mundo com dor e criei sozinha desde que o pai nos largou por outra mulher. O mesmo filho a quem dei tudo, até a terra que meus pais me deixaram em Minas para ele poder fazer faculdade. Ele estava sorrindo, um copo na mão, vestindo uma camisa branca engomada, abraçado com Tamires, a esposa, e Rosângela, a sogra que sempre me olhou de cima. A legenda da foto dizia: Paris, meu novo começo. Eu mereço isso. E nos comentários, Tamires tinha escrito: coisas boas vêm para quem espera. Obrigada, sogra. Com um emoji de dinheiro. Não chorei. Não gritei nem quebrei nada. Só fiquei ali parada, segurando o celular como se fosse um tijolo em brasa. Então, sem ninguém para perceber, eu sorri. Mas era um sorriso diferente, como se eu finalmente tivesse entendido algo que evitei ver durante anos. Longe dali, sob um céu nublado e entre as ruas de pedra de Paris, Lucas erguia sua taça sem culpa nenhuma. Viu só, Tati, disse Tamires, bebericando vinho caro. Foi uma boa ideia pegar o dinheiro. Ela vai morrer logo de qualquer jeito. Melhor a gente usar antes que vire conta de hospital. Rosângela, a mãe dela, soltou uma risada áspera. Velhinha besta, nem sabe o que é um avião. Nunca ia fazer nada de útil com essa grana. Lucas não disse nada. Olhou para a Torre Eiffel com olhos brilhando. Mas algo revirava dentro dele, só que ele ficou quieto, do mesmo jeito que aprendeu a fazer desde menino quando tinha fome, e a mãe dizia: Aguenta, meu filho, amanhã a gente tem. As paredes da minha casa pareciam mais velhas naquela noite. Tudo estava no lugar, mas nada parecia igual. Na prateleira havia fotos de Lucas pequeno, no pré-escola, no primeiro uniforme do ginásio, no dia em que recebeu o diploma da faculdade. Tudo que eu fiz, fiz por ele.
Aos 18 anos, vendi minha aliança de noivado para pagar o colégio dele. Aos 23, dei a terra da família que meu pai me deixou. Aos 30, ajudei nas despesas do casamento, mesmo a Tamires nunca tendo ligado para mim. Cozinhei para ele, lavei sua roupa, limpei tudo, e ele só se afastava cada vez mais. Mãe, você não entende esse mundo, ele dizia com desdém. As coisas não são mais como antigamente. Eu e a Tati temos planos grandes, e eu, filho, eu faço parte desses planos? Você sempre vai estar no meu coração, mãe, mas não pode ficar presa em mim a vida toda. Uma semana antes de descobrir a traição, tentei visitar Lucas no apartamento dele em Pinheiros. Levei uma travessa do meu famoso frango frito com couve refogada que fiz com tanto carinho. Toquei a campainha. Ninguém abriu a porta. Esperei embaixo do sol, sentada num banco por 2 horas, até que o porteiro se aproximou de mim. A senhora procura o Sr. Lucas Gabriel? Sim, sou a mãe dele. Ah, pois é, recebi ordens de não deixar a senhora subir se vier sem avisar. E por que isso? Não saberia dizer, senhora. Mas foi o que me falaram. Voltei para casa caminhando. Não peguei o ônibus. Queria que o ar batesse no meu rosto, mesmo que estivesse quente e sujo. Pensei em cada refeição que neguei a mim mesma, cada madrugada que fiz hora extra, cada centavo que guardei para o meu filho. Naquela mesma noite, Dona Conceição veio me visitar. Trouxe bolo de fubá e café. Você sempre foi forte, Helena. Não deixe isso partir seu coração. Lucas é jovem. Talvez ele caia em si. Suspirei, o olhar distante. Você acha que os filhos se arrependem algum dia, Conceição? Sim, claro que sim. Quando a mãe não está mais por perto, eles percebem tudo. Bem, espero que não seja tarde demais quando ele perceber. E o que você vai fazer? Olhei para cima. Nos meus olhos havia algo diferente, algo que não estava ali antes. Vou sorrir, do jeito que me ensinaram. Conceição franziu a testa. Sorrir? Como assim? Já chorei o suficiente, Conceição. Agora vou sorrir em silêncio, porque não tenho mais nada a perder. E quando uma mulher não tem mais nada a perder, ela se torna perigosa. Enquanto isso, a noite caía em Paris. Lucas estava saindo do banho quando ouviu a voz de Tamires na varanda falando ao telefone. Sim, conseguimos. A velha nem desconfiou. O dinheiro está aqui. Amanhã abrimos a conta na Espanha e nos livramos do Lucas. Sim, claro, ele acha que estamos nisso juntos. Que idiota! Lucas parou. Não se mexeu. Sentiu a água congelar na pele. Não disse nada. Voltou para o quarto como se não tivesse ouvido nada. Deitou ao lado de Tamires, que fingiu estar dormindo. Fechou os olhos, mas algo tinha mudado, e ele não sabia ainda que o pior estava por vir. De volta à periferia de São Paulo, eu estava preparando uma xícara de chá de camomila. A noite estava pesada. As luzes da rua piscavam. Lá fora, cachorros brigavam por um saco de lixo. Dentro de casa, peguei meu caderno, aquele que usava para anotar receitas que nunca cheguei a fazer. Escrevi algo com minha letra tremida. Isto não é o fim, é o começo do meu silêncio, e meu silêncio vai doer mais que qualquer grito. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A noite ainda não tinha ido embora completamente da periferia. Ainda havia aquela umidade grudenta entre os telhados de zinco e as calçadas quebradas. Levantei de madrugada, meus ossos estalando como faziam todo dia. Mas dessa vez não me senti velha. Algo novo estava batendo dentro de mim. Não era raiva nem tristeza. Era uma determinação que minha alma nunca tinha conhecido antes. Enquanto esquentava a água no fogão a gás, fiquei olhando para a chama azul. O assobio do vapor me levou muitos anos atrás, para o primeiro dia em que soube o que era ficar sozinha. Eu tinha 14 anos quando comecei a limpar casas no bairro de Higienópolis. Uma menina de cabelo mal trançado, pele escura e mãos rachadas de sabão barato. Naquela idade, eu já sabia o nome de todos os tira-manchas e como dobrar as camisas dos patrões sem amassar.
À noite, quando voltava para casa, minha mãe já não me esperava acordada. Já estava dormindo. Meu pai, ausente, tinha ido embora com uma mulher de boteco. Eu não chorei, só engoli seco e no dia seguinte acordei antes do galo cantar para voltar ao trabalho. Aos 17 anos engravidei do Lucas. O pai era um rapaz 3 anos mais velho que eu. Prometeu que a gente ia casar, que ia me tirar daquela vida. Durou 8 meses. No dia em que soube que o bebê era menino, ele sumiu. Foi embora com uma mulher que vendia cosméticos e nunca mais voltou. Não chorei. Só apertei a mandíbula, ajeitei meu lenço na cabeça e saí procurar mais casas para limpar. Criei o Lucas sozinha, carregando ele nas costas enquanto lavava roupa de outras pessoas. Quando começou a andar, ensinei ele a brincar com tampinhas de detergente como se fossem carrinhos de brinquedo. A gente não tinha brinquedos, mas tinha histórias. Não tinha geladeira, mas tinha sopa quente. Não tinha televisão, mas tinha canções que eu cantava para ele até dormir. Ele era meu mundo inteiro. Quando Lucas fez 6 anos, uma das minhas patroas se ofereceu para pagar a mensalidade dele num colégio particular se eu aceitasse trabalhar em tempo integral e morar lá. Não pensei 2 vezes. Deixei minha casa, morei no quartinho da cobertura dos patrões e todo fim de semana atravessava a cidade para ver meu filho. Nunca chegava de mãos vazias. Às vezes um caderno novo, às vezes só um lanche, mas sempre com o coração pronto para ouvir tudo que Lucas quisesse me contar. Os anos passaram e Lucas cresceu. Me esforcei para aprender a escrever minha assinatura, a mão tremendo, só para poder assinar como responsável nos papéis da escola. Aprendi a ler receitas de médico e depois extratos bancários. Não sabia escrever bem, mas entendia o suficiente para não deixar me passarem para trás. Ou pelo menos era o que eu pensava. Aos 16 anos, Lucas me disse: "Mãe, quando eu me der bem, a primeira coisa que vou fazer é comprar uma casa para a senhora onde o frio não entra pelas paredes." E eu respondi sem hesitar: "Não me compra nada, filho. Só não me esqueça." Então veio a faculdade. Vendi o único pedaço de terra que meu pai me deixou, um terreno no interior de Minas Gerais, onde sempre sonhei em construir uma casinha pequena. Vendi por menos do que valia, porque Lucas precisava pagar a matrícula. E como sempre, não hesitei. "Meu filho vai ser contador", eu dizia orgulhosa para os vizinhos. "Ele vai sair dessa vida." E ele saiu mesmo, mas não do jeito que imaginei. Foi no 3º semestre que conheceu Tamires, uma moça de cabelo liso, unhas compridas e sorriso de revista. Desde a primeira vez que a vi, senti uma pontada no estômago. Não era ciúme nem inveja, mas porque essa mulher tinha o olhar de quem só sabia pegar, nunca dar. Tamires vinha de uma família que fingia ter mais do que tinha. A mãe, Rosângela, usava roupas de marca falsificadas e falava como se tivesse estudado na Europa. Na primeira vez que visitaram minha casa, torceram a boca discretamente. "Que cor linda, as paredes são bem rústicas", Rosângela disse com um tom sarcástico. Tamires, vendo a cozinha, fez um comentário baixinho que nunca vou esquecer. "Não sei como o Lucas cresceu aqui. Parece abrigo, não casa." Sorri como sempre, mas algo quebrou dentro de mim. Os anos passaram e Tamires ganhou terreno. Primeiro pediu que eu não visitasse tanto, depois que não desse opinião nas decisões deles, depois que não fosse em certos eventos de família, porque eu não me encaixava. Lucas, confuso e apaixonado, foi se afastando aos poucos. Uma noite, já morando com Tamires, Lucas visitou a mãe. Foi a última vez que fez isso sem avisar. Preparei carne de panela com molho, a comida preferida dele. "Mãe, a Tati diz que a senhora é muito intrometida na nossa vida, que não deixa a gente crescer como casal. Eu só quero você feliz, filho", eu disse, vendo minha comida esfriar. "Não preciso mais que cuide de mim", ele respondeu como se aquilo me machucasse. "Sou o homem agora, e os homens esquecem quem os fez homens." Não chorei, só levantei, tirei a mesa e disse para ele levar o resto da carne. Os meses seguintes foram um desfile de rejeições sutis. Tamires começou a gerenciar as finanças de Lucas, convenceu ele a trocar de banco e pediu para não contar tudo para a mãe. Segundo ela, eu era uma mulher limitada que não entendia a vida moderna.
Lucas, envolto numa mistura de ambição e manipulação emocional, concordou. Comecei a notar coisas. Um recibo de banco que não batia, um extrato que nunca chegava, um seguro de vida que não lembrava de ter autorizado. Foi aí que decidi falar com seu Walter. Walter era meu primeiro amor. Um vizinho de infância que tinha sido advogado por décadas e agora morava sozinho num apartamento cheio de papéis velhos e memórias. Procurei ele sem contar muito. Walter, como posso descobrir se alguém está usando meu nome para coisas estranhas? Você está em apuros, Helena? Não, mas sinto que meu filho não é mais meu filho. Walter me olhou com cuidado, pediu os poucos papéis que eu tinha e durante semanas revisou movimentos, documentos e transferências, até que uma noite me convidou para ir na casa dele. Helena, seu filho colocou você como avalista numa conta conjunta. Você não assinou nada, mas a assinatura está lá. Mas eu não sei escrever mais que meu nome. Falsificaram sua assinatura e vem tirando dinheiro aos poucos há 6 meses. Não disse nada. Peguei os papéis, coloquei na bolsa e saí em silêncio. Naquela noite a dor não me deixou dormir. Não por causa do dinheiro, mas pela verdade. Meu filho não tinha sido só manipulado. Ele tinha se tornado parte ativa da traição. Ele roubou a própria mãe. Nos dias seguintes, Tamires e Rosângela organizaram a viagem para Paris. Lucas, sem emprego fixo, vendeu o carro e depois sugeriu usar as economias da mãe. É dinheiro de família, Tamires disse. Além disso, sua mãe não vai usar. Não seja bobo. Não sei. É tudo que ela tem. E por que ela está guardando? Você é filho dela. Não está roubando. Está só pegando emprestado antes da hora. Lucas hesitou. Mas fez. Numa noite do computador de casa, transferiu todo o dinheiro. Fez rápido, sem pensar muito, como quem quer arrancar um dente sem anestesia. Terminou, respirou fundo, fechou o notebook e não olhou para trás. Descobri a traição no dia seguinte. Não chorei, não gritei. Só escrevi uma frase no meu caderno. Meu filho não morreu, mas a mãe em mim morreu. Dali para frente, tudo mudou. Meu corpo continuou envelhecendo, mas meu espírito endureceu. Comecei a andar diferente, as costas mais retas. Comecei a fazer ligações, checar e-mails, visitar escritórios. Algo estava sendo preparado. Enquanto em Paris, Lucas caminhava pelas ruas de pedra achando que tinha ganhado algo, na periferia de São Paulo, sua mãe tecia a teia que devolveria tudo o que tiraram dela. Procurei Dona Benedita, uma mulher que tinha sido contadora por 20 anos numa empresa farmacêutica e agora estava aposentada, ensinando as crianças do bairro a somar e subtrair. Benedita, preciso que você me explique uma coisa. Como posso saber se alguém está mexendo nas minhas contas? Seu filho? Sim. Você tem acesso aos seus extratos bancários? Não chegam mais para mim. E transferências? Nunca fiz uma. Nem sei fazer isso. Durante várias noites, Benedita me ensinou como acessar o portal do banco no celular, como revisar movimentos e como identificar depósitos e saques. Na primeira vez que vi a lista de transações, senti o mundo cair em cima de mim. Valores grandes, datas recentes, transferências que coincidiam com os dias que Lucas visitava ou pedia algum documento. Dinheiro saindo sem explicação. Ele tinha acesso. Pediu para fazer uns trâmites. Disse que era pro seguro. Helena, não é trâmite. É roubo. Meu coração partiu também, mas não chorei. Em vez disso, pedi um caderno e comecei a anotar cada transação. Dia, hora, valor. Cada real roubado tinha um nome ligado a ele. Numa sexta-feira à noite, quando tudo parecia perdido, Benedita me mostrou outra coisa. Vê essa transação? Assinaram seu nome aqui para ativar uma conta conjunta, mas a assinatura não é sua. É uma cópia grosseira. Toquei a tela como se tocasse numa ferida aberta. Nem se deram ao trabalho de esconder. O que você vai fazer? Fechei o celular, respirei fundo e disse: nada. Ainda não. Dias depois, enquanto arrumava a sala para limpar embaixo da poltrona, encontrei um envelope branco rasgado e mal dobrado, enfiado num saco plástico reciclado. Ia jogar tudo fora sem olhar, mas algo dentro de mim gritou para verificar. Abri o saco.
Dentro havia um documento. Li 2 vezes sem entender completamente o que dizia. Listava meu nome completo, meu endereço e uma assinatura parecida com a minha. Li o cabeçalho. Última vontade e testamento. Senti algo apertar meu peito. Sentei no chão com o documento aberto nas pernas e li de novo. Era um testamento onde eu supostamente cedia minha casa e economias pro Lucas em caso da minha morte. E no final, uma assinatura, minha assinatura falsificada. Liguei pro Walter. Vem aqui. O que aconteceu? Achei o que você precisava ver. 2 horas depois, Walter estava sentado na minha cozinha com o documento na mão. Leu com cuidado, balançando a cabeça em negação. Isso não é só ilegal, é perigoso. Se ele tivesse registrado, você poderia ter perdido a casa sem nunca saber. Acha que foi ele? Walter ficou em silêncio. Colocou o papel na mesa. Essa não é sua assinatura, Helena. E você não tem ideia de como redigir um testamento. É obviamente falso. A parte mais grave é que isso é um rascunho, e se tem rascunho, pode ter tido uma tentativa real de registrar. Olhei para as minhas próprias mãos enrugadas, manchadas pelos anos, mas ainda firmes. Lembrei do dia em que finalmente paguei a última prestação da casa. 30 anos de esforço, comida requentada, sapatos furados, trabalhando nos dias mais quentes, limpando sujeira de outras pessoas, aguentando gritos de patrões, tudo para ter algo meu, algo que ninguém podia tirar. Ele quis me matar no papel, eu disse sem levantar a voz. Walter levantou o olhar. Não sabia se era metáfora ou verdade literal. O silêncio entre nós foi tão longo que a fervura do café no fogão virou o único som na cozinha. E agora, o que você vai fazer? Sorri, o mesmo sorriso que Lucas não soube ler a tempo. Agora vou enterrá-lo vivo. Não tinham passado nem 3 dias dessa descoberta quando recebi uma ligação inesperada do Dr. Henrique, o clínico do posto de saúde onde eu fazia check-ups ocasionais. Preciso que venha aqui, dona Helena. Hoje, se puder. Senti minhas pernas tremerem. Caminhei até o centro médico com a mesma dignidade com que enfrentei tudo na vida. Entrei no consultório com minha roupa de sempre, o lenço amarrado firme e o caderno onde anotava cada remédio. O médico me cumprimentou com gentileza, mas sem esperança. No olhar dele havia uma compaixão que cheirava a despedida. Fizemos novos exames de sangue e os resultados não são bons. Olhei para ele esperando o que já sabia. A senhora tem leucemia. Está em estágio avançado. Lamento dizer dessa forma, mas não há tempo para rodeios. Seu sistema imunológico está comprometido. Estimamos uns 6 meses. Congelei. Fixei o olhar num ponto na parede, uma manchinha pequena de umidade em forma de passarinho. Nem uma lágrima, nem uma pergunta. A senhora entende o que estou dizendo? Entendo o quanto me custa morrer com dignidade. O médico se mexeu desconfortável na cadeira. Existem opções. Podemos começar quimioterapia, mas não é certo que vá responder. O tratamento é agressivo e caro. Isso tira minha vida mais rápido? Não necessariamente. Então não. Não gosto da ideia de a morte me pegar de avental. O médico não soube o que dizer. Nunca tinha visto ninguém receber a notícia da própria morte com tanta compostura. Me levantei, peguei minha bolsa e antes de sair do consultório, me virei para ele. 6 meses é suficiente. Para o que tenho que fazer, é mais que suficiente. Voltei para casa caminhando. Não porque não tinha dinheiro para passagem, mas porque precisava sentir a cidade. Queria que cada passo me levasse de volta às minhas raízes, minha história, meu propósito. Cruzei a rua onde quase fui atropelada levando Lucas para o pré-escola. Passei pelo mercado onde trabalhei limpando banheiros por R$ 40 por dia. Acenei para o seu Teodoro, o homem da barraca de suco que não tinha dentes, mas tinha boa memória. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Puxei uma caixa de madeira escondida embaixo da cama. Dentro estava meu caderno com anotações, recortes, recibos, cartas não enviadas e um envelope velho onde guardava a única foto que tinha do Lucas criança, quando ainda dormia abraçado na minha perna. Olhei para ela por um bom tempo, depois acendi o fogão, coloquei água para ferver e enquanto o vapor subia, murmurei para mim mesma: chega de rezar agora.
O trabalho começa. A primeira coisa que fiz foi ir com seu Walter registrar uma denúncia preventiva, não como mãe, mas como cidadã. Denunciamos a falsificação da minha assinatura, a tentativa de apropriação de propriedade e anexamos as provas. Depois solicitamos o congelamento temporário da conta bancária de onde Lucas tinha retirado o dinheiro. Para conseguir isso, usamos uma cláusula que permitia parar movimentações financeiras se houvesse suspeita de abuso financeiro de idoso. Não foi fácil, mas Walter conhecia as brechas. Tinha perdido a fé na lei há anos, mas por mim estava disposto a tirar a poeira da profissão. "Você está pronta para o que vem?" ele perguntou enquanto assinávamos os papéis. Nasci pronta, só não sabia. Depois disso, fui na papelaria, comprei um caderno novo encadernado em vermelho e comecei a escrever o que seria meu registro final. Não um de choro, mas de documentação. Na primeira página escrevi: "Pro meu filho Lucas, te entreguei do meu ventre com dor. Te dei minha vida com amor e você arrancou minha dignidade sem piscar. Isso não é vingança, é justiça. E justiça é tudo que me resta para morrer em paz." Enquanto isso, em Paris, Lucas e Tamires continuavam fingindo ser felizes. Postavam fotos diárias, faziam vídeos com filtros e mostravam pratos de comida que nem sabiam pronunciar. Mas a tensão crescia cada vez mais evidente. Tamires não dividia mais a cama. Rosângela passava o tempo todo no celular. E Lucas sentia algo escapando, como um alarme interno que não parava de tocar. Numa noite, enquanto procurava no e-mail uma confirmação de voo, encontrou uma pasta oculta. Era um backup automático das mensagens de Tamires com outra pessoa. No começo achou que era spam, mas quando abriu, leu o que não devia. "Tati, temos quase tudo. O idiota não suspeita de nada. Contato e a conta. Tati, pronto. Assim que voltarmos, deixamos ele. Contato. E se ele descobrir? Tati, não me importo, que apodreça. Não vou ficar com alguém que cheira a mãe solteira traumatizada." Lucas sentiu o estômago cair. Fechou o computador, não disse nada e fingiu dormir. Mas não conseguiu fechar os olhos naquela noite. E pela primeira vez em muito tempo, pensou na mãe, na voz dela, no jeito que me chamava de meu menino, mesmo quando ele era mais alto que eu. No meu arroz doce, de como ela ria das novelas antigas em preto e branco, de como tocava minha testa quando estava doente e de como costumava dizer: "Ninguém nunca vai cuidar de você como eu cuido." Quis me ligar, mas não ligou. Eu, por minha vez, não esperava nada. Não havia mais ternura na minha espera, só planejamento. Visitei escritórios, fiz ligações e ativei a cláusula de imigração. Declarei as transações do Lucas como suspeitas. O sistema era lento, mas ativou. Um alerta internacional foi emitido para o retorno dele ao Brasil. No caderno vermelho escrevi: "Não existe justiça mais completa que aquela entregue sem gritar. Vou vê-lo perder tudo sem levantar um dedo. O karma não se paga com violência, é servido com paciência." E assim a segunda traição não me quebrou. Me converteu em algo mais forte, mais frio, mais livre. A mãe morreu em mim, mas a mulher acordou. Era só questão de dias até Lucas voltar para o Brasil, e ele não fazia ideia do terremoto que estava esperando por ele. Lucas acreditava que o inferno era um lugar com fogo, castigo e gritos. Não imaginava que podia ser tão frio quanto as ruas de pedra de Paris, ou tão humilhante quanto um cartão sendo negado num restaurante cheio de turistas. Tudo começou com uma negação na maquininha de pagamento, depois outra e outra. Em menos de 48 horas, se viu sem dinheiro na mão, sem contas ativas e com duas mulheres olhando para ele como se fosse um mendigo que tinham acabado de pegar na rua. Tamires gritou com ele no meio da rua, na frente de dezenas de pessoas que pararam para olhar. "Seu idiota sem vergonha." "O que você fez com o dinheiro?" "Eu disse para não confiar na sua mãe fudida. Agora você ferrou com todos nós." Lucas tentou falar, mas não havia palavras suficientes para explicar o que ele mesmo não entendia. Só sabia que algo estava errado, que as contas estavam congeladas, que o nome dele tinha sido ligado a uma investigação internacional de fraude financeira e que tinha que se apresentar na embaixada brasileira no dia seguinte.
Naquela noite, Rosângela olhou para ele com uma mistura de desprezo e aborrecimento. Eu avisei Tamires. Esse pobre coitado não serve nem para lavar louça. Vou para um hostel, não durmo nessa porcaria. Tamires a seguiu. Nenhuma palavra, nem um adeus. Lucas ficou sozinho no quarto do hotel com uma mala meio vazia e o zumbido da traição ecoando nos ouvidos. Enquanto isso, em São Paulo, eu tecia os últimos fios do meu plano como um cobertor de inverno. Tudo se encaixava. Cada movimento fazia sentido. Walter me ajudou a reunir os documentos necessários para ativar o bloqueio internacional de capital, apoiando-se na denúncia de uso fraudulento de contas de pessoa idosa. Entrou em contato com um conhecido antigo do Walter, Dr. Ernesto, um agente federal da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal, e conseguiu ativar um alerta por retirada ilícita de fundos, o que implicava numa revisão obrigatória na entrada do Lucas em território brasileiro. Não era vingança. Não havia ódio. Havia justiça. No meu caderno vermelho escrevi: às vezes o amor de mãe também tem que doer, não por ódio, mas para ensinar, porque o que é permitido se repete, e o que se repete apodrece. Não dei à luz um ladrão, mas o mundo o transformou num. E se eu tiver que ser quem coloca o freio nele, que seja assim. A reunião na embaixada foi um espetáculo de vergonha para o Lucas. Fizeram ele entrar numa sala fria, sem janelas, com um advogado jovem e um tradutor que falava num tom mecânico. Explicaram que havia uma denúncia ativa no Brasil, que os fundos tinham sido congelados por ordem preventiva e que ele tinha que prestar contas no retorno. Lucas saiu com cara de derrotado. Sentiu tudo desmoronando. Pensou na mãe. Pela primeira vez em muito tempo, pensou na voz dela, no olhar, e soube que ela sabia, que tudo aquilo vinha dela. E então, como uma criança perdida, discou o meu número. Mãe, ele disse assim que atendi. Do outro lado do telefone eu estava na cozinha limpando feijão preto com a peneira velha, como se nada de incomum estivesse acontecendo. Reconheci a voz imediatamente. Minha mão tremeu, mas não o suficiente para derrubar o telefone. Mãe, o que você fez? Tiraram tudo de mim. Estou sozinho. A Tati foi embora. A Rosângela também. Dizem que você fez isso. Fiquei em silêncio. Respirei fundo e respondi com uma voz serena, firme, como se falasse de um lugar que Lucas não podia mais acessar. Eu não tirei nada de você, filho. Só parei o que você estava tirando de mim. Mãe, querem me prender. Você disse que sempre estaria aí por mim. Estive até você parar de estar aí por você mesmo. Por favor, me ajuda. Não sei o que fazer. Aprenda. Desliguei. Não dei mais nada. Nem lágrimas, nem desculpas, nem explicações. Era a primeira vez que me permiti pensar que meu filho precisava sofrer para entender. Porque às vezes a dor ensina mais que o amor. Naquela noite não dormi, não por angústia, mas porque sentei para escrever uma carta para ele. Não era uma despedida. Era um testamento emocional, uma carta que deixaria no caderno vermelho, na última página. Era para ele, para quando voltasse. Meu querido Lucas, você foi minha razão de levantar toda manhã. Foi minha luta, minha força, meu orgulho. Te dei o que tinha e o que não tinha. Neguei comida, descanso e companhia por você. E não me arrependo. Fiz com amor. Mas você esqueceu quem era. Se cercou de fantasmas com perfume caro. E no afã deles de me matar ainda viva, me forçaram a acordar. Não te odeio. Não poderia. Mas não sou mais a mulher que espera em silêncio que o filho se lembre dela. Agora sou a que ensina mesmo que doa. E se algum dia você se arrepender de verdade, essa carta estará aqui. Não para te salvar, mas para que não possa dizer que ninguém te avisou. No final da carta desenhei um coraçãozinho pequeno. Era a coisa mais doce que me restava. Lucas perambulou pelas ruas de Paris sem rumo. Dormiu em hostels baratos. Às vezes comia, às vezes não. Não tinha ninguém para ligar. Nem Tamires nem Rosângela atendiam. E sabia que o retorno para o Brasil não seria um pouso, seria uma queda. Finalmente pegou um voo de volta, assustado, envergonhado, com frio nos ossos.
Sabia que estavam esperando por ele, não com abraços, mas com dívidas em aberto. Eu, por minha vez, estava pronta. Minha saúde estava piorando, mas minha alma estava mais clara do que nunca. Tinha raspado minha cabeça antes que a químio pudesse levar meu cabelo. Fiz isso no meu banheiro com tesoura de costura. Me olhei no espelho e disse: agora pareço com quem sou. Walter me acompanhou na última consulta médica. O médico confirmou que o câncer estava avançando rapidamente. Acenei com a cabeça. Sabe, eu disse, nunca tive medo de morrer. O que me doía era não poder partir em paz. Mas agora sei que vou partir com tudo acertado. Naquela noite na minha cama, sozinha, senti uma dor aguda no peito. Me dobrei, mas não liguei para ninguém. Só me abracei, murmurando o nome do meu filho, não como reclamação, mas como despedida. Mas algo dentro de mim ainda queria ver. Queria olhar nos olhos dele uma última vez. Não para perdoar, não para abraçar, mas para fechar o ciclo. Vendi algumas coisas para pagar aquela passagem. O liquidificador, o espelho grande da sala e um anel que guardava desde que Lucas era criança. Não me arrependi. O custo era insignificante comparado à liberdade emocional que eu buscava. No aeroporto, Walter estava me esperando. Tinha chegado um dia antes para preparar tudo. Puxou cordas, processou as autorizações e conseguiu que eu estivesse presente no consulado quando Lucas prestasse depoimento. Não era legalmente necessário, mas o funcionário consular era um velho amigo e também filho de mãe solteira. Entendeu o pedido sem precisar de muitas explicações. Quando me viu chegar, Walter tirou o chapéu. Você não parece uma mulher que está prestes a enfrentar o filho. E você não parece um advogado aposentado, respondi sem olhar diretamente para ele. Tem certeza disso? Estou viva. Isso é suficiente. Caminhamos até o carro. Durante a viagem, Walter tentou amenizar a tensão com algumas anedotas, mas não entrei na conversa. Não estava ali para conversar. Tinha uma última tarefa. Na bolsa carregava um envelope amarelo grosso com itens que não tinham valor material, mas tinham peso eterno. Enquanto isso, num quarto de hotel do outro lado da cidade, Lucas estava na frente do espelho. Os olhos fundos, a barba despenteada e a expressão oscilando entre exaustão e pânico. Ia se apresentar no consulado brasileiro para assinar uma declaração oficial que o separaria das contas conjuntas com a mãe. Mas também sabia que, ao fazer isso, admitiria que gerenciou essas contas com documentação falsa. Em troca, o consulado tinha concordado em não prendê-lo, mas registrá-lo numa lista de vigilância econômica, e o retorno dele ao Brasil seria condicional. Teria que se apresentar perante uma autoridade financeira ao pisar em solo brasileiro. Quando desceu para o saguão do hotel, viu Tamires esperando por ele. Usava óculos escuros e um casaco vermelho que parecia emprestado. O rosto não refletia amor nem ressentimento, só conveniência. Você está atrasado, Tamires disse com aborrecimento. Não sabia que você vinha. Você também não sabia que era tão inútil. E aqui estamos. O que você quer? Ver você cair. Lucas cerrou os punhos. O que ela dizia não doía mais. O que doía era ter se deixado moldar por uma mulher que o considerava descartável. Ao chegar no consulado, os funcionários os levaram para uma sala de espera branca e silenciosa, com cadeiras de metal. Tamires mascava chiclete como se estivesse num shopping. Lucas suava. Cada minuto pesava como uma hora. Então, a porta se abriu e eu entrei. Usava um suéter cinza, uma saia comprida e um lenço escuro nos ombros. Meu cabelo agora ralo estava coberto com uma bandana preta. Caminhava devagar, mas reta. Segurava o envelope amarelo nas mãos. Quando atravessei a sala, meus olhos encontraram os do Lucas. Ele se levantou de repente. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, a voz rachando. "Vim assistir você assinar, não como mãe, como testemunha." Tamires soltou uma risada dura. Que doce! A velhinha veio fazer seu show final. Olhei para ela, não com ódio, mas com pena. "Você levou tudo o que ela tinha", eu disse em voz baixa. "Mas eu ensinei o que ele nunca vai ter de novo." "Perdão." Tamires zombou.
Perdão, senhora. Seu filho é um fracasso. Você criou um parasita. Não. Eu criei um menino bom. Você o transformou nisso e ele deixou você fazer. Lucas fechou os olhos. Não aguentava mais. Mãe, eu não sei quando me perdi. Me aproximei, entregando o envelope. Aqui estão suas fotos. As primeiras de quando aprendeu a andar e escrever. Aqui está a sua primeira carta para o Papai Noel. Uma vez, você me pediu uma bicicleta e eu disse só se tirar 10 em matemática. E você tirou. Mantive minha promessa, filho. Lucas pegou o envelope, as mãos tremendo. E aqui está também a carta que escrevi para você. Não para te salvar, mas para que não possa dizer que ninguém te avisou. Sentamos. O funcionário do consulado entrou e explicou o procedimento. Lucas assinou. Naquele momento, a câmera de um turista brasileiro esperando pelo passaporte gravou parte do diálogo final. As imagens mostravam eu de pé, os olhos úmidos, dizendo: "Você era minha vida, mas eu nunca fui a sua. Hoje entendo isso. Você não nasceu para me amar, só para servir de meu espelho." A gravação foi postada nas redes sociais no mesmo dia. Em poucas horas viralizou. Pessoas comentavam de todo lugar: "Essa mãe é uma rainha." É assim que se ensina uma lição sem violência. Dignidade não envelhece. Lucas não conseguia levantar a cabeça. O funcionário olhou para ele com compaixão. Tudo pronto. Podem ir. Sua mãe também. Tamires já tinha ido embora. Não esperou ninguém. Saiu correndo do mesmo jeito que chegou, sem desculpa, sem alma. No caminho de volta para o hotel, eu e Lucas caminhamos em silêncio por uma rua estreita de Paris. Numa esquina parei. É aqui que nos separamos. Mãe, ele tentou dizer, mas a voz quebrou. Te dei tudo que tinha, até meu silêncio. Agora te dou a única coisa que você se recusa a aceitar, a verdade. Vai me perdoar? Já perdoei. O problema é que você ainda não se perdoou. Posso fazer alguma coisa? Sim. Viva com o que fez e faça isso valer alguma coisa. Me virei e fui embora devagar. Nunca mais o vi. Naquela noite, Lucas abriu o envelope no quarto. As fotos estavam amareladas, mas intactas. A carta escrita com tinta azul cheirava a lavanda. Quando terminou de ler, o mundo caiu em cima dele. Se ajoelhou no chão e chorou como não chorava desde criança. Não de castigo, mas de vergonha. E soube que tinha perdido algo que não podia recuperar, a dignidade de uma mãe. E que a justiça, quando vem de quem mais te amou, é a mais dura de todas. Lucas voltou para o Brasil em silêncio, sem malas, sem promessas, sem glória. Passou pela alfândega como um fantasma. Sem câmeras, sem família esperando por ele, sem ninguém perguntando por ele. As únicas coisas que trazia eram o envelope amarelo com as fotos da infância e a carta que a mãe tinha deixado. O resto tinha perdido tudo. O aeroporto de São Paulo parecia mais cinza do que nunca. O ar estava pesado, denso, como se a culpa dele flutuasse na atmosfera. Não tinha para onde ir. Tamires não atendia ligações. A sogra tinha bloqueado todos os contatos dele e os antigos colegas de escritório fingiam não reconhecê-lo. Tinha sido exposto nas redes sociais, zombado por milhares, marcado como o filho ingrato que roubou da mãe para levar a esposa e a sogra para a Europa. Caminhou pelas ruas do bairro onde cresceu. A periferia de São Paulo era a mesma. Os mesmos buracos, as mesmas pichações nos muros, os mesmos vendedores ambulantes vendendo mercadorias ao entardecer. Mas algo dentro dele não era mais o mesmo. Cada rua tinha um eco, uma lembrança, uma recriminação. Passou pela escola antiga. Lembrou quando a mãe o levava de mãos dadas, o avental dela cheirando a água sanitária e os sapatos gastos. Ela sempre dizia: "Você não vai viver esfregando o chão como eu. Vai ter sua própria mesa e seu terno." E ele teve por um tempo até trocar por mentiras. Eu já estava de volta. Tinha voltado sozinha. Não precisava de companhia. Tinha vivido a vida toda na companhia do meu silêncio e ele não pesava. Me acomodei de volta na minha casa, com rachaduras nas paredes, o mesmo chão de cimento e a cadeira de balanço que rangia quando balançava. Me acomodei na minha vida como quem volta para o lugar que nunca deveria ter deixado. Walter me trazia remédios.
Benedita preparava sopas leves. Os vizinhos mais próximos cuidavam de mim em turnos espontâneos. Não porque pedi, mas porque dignidade também se honra enquanto se está vivo. Me tornei uma lenda do bairro. Algumas crianças achavam que tinha viajado para punir os malvados, outras que eu era uma bruxa, outras que tinha enfrentado a máfia. Só alguns poucos sabiam a verdade e não diziam nada. Não falava muito. Ouvia samba raiz nas tardes. Às vezes da porta ficava vendo as crianças do bairro brincarem. Ria com elas, dava balinhas para elas, ouvia atentamente quando contavam mentiras de criança. Tinha recuperado minha paz, mas não minha força. O câncer avançava devagar, mas firme. Toda semana parecia mais frágil. Minhas roupas ficaram grandes demais. Minhas mãos tremiam mais. Mas nunca deixei de andar pela minha casa. Nunca me deixei cair. Num domingo de manhã, Lucas caminhou até a porta. Carregava um saco com pão doce. Tinha passado a noite inteira se perguntando se devia ir. Não dormiu nem comeu, mas algo dentro dele exigia. Não esperava que ela abrisse a porta. Só queria ver se ainda estava respirando. Da calçada oposta me viu sentada na cadeira de balanço. Usava um suéter velho e um chale sobre os ombros. Meu rosto estava magro, mas não derrotado. Sorria para as crianças que brincavam perto. Uma delas me trouxe uma flor colhida no parque, e eu a abracei como se fosse meu próprio sangue. Lucas não atravessou a rua. Só ficou olhando. Sentiu um nó na garganta. Caminhou devagar, deixou o saco com pão doce na varanda e foi embora. Não levantei o olhar, mas senti ele. Não abri a porta. Não naquele dia. Nas semanas seguintes, Lucas voltou, sempre no mesmo horário. Deixava algo. Flores, docinhos, um bilhete sem nome. Nunca ousou bater. Nunca pediu para entrar. Não tinha direito. Estava só pagando, sem saber se a dívida algum dia terminaria. Numa noite, peguei meu caderno vermelho, abri na última página e, com a mão tremendo, escrevi minha nota final. Não era longa, só o suficiente, do meu jeito. Meu filho, amor não se exige, se dá. E se você aprendeu isso, então não está mais perdido. Não me procure quando eu partir. Estarei em cada erro que você escolher não repetir. Em cada ato de bondade que fizer, sem esperar nada em troca. Se quiser se perdoar, comece pelos outros. E se algum dia conseguir ver sua mãe nos olhos de outra mulher, não fale com ela. Essa será minha redenção. Assinei com meu nome completo. Dobrei a carta, coloquei num envelope e escrevi com tinta preta. Pro Lucas. A manhã em que parei de respirar estava luminosa. O sol entrava pelas janelas. No meu colo estavam o caderno vermelho, o envelope e uma manta tricotada pelas minhas próprias mãos. Os vizinhos me encontraram cercada de flores que as crianças tinham deixado. Meu rosto tinha uma serenidade que poucos podem fingir. Não houve drama, nem gritos, só a calma depois da tempestade. Walter chegou primeiro. Me olhou em silêncio, fechou meus olhos com delicadeza. Não chorou. Sabia que eu não queria lágrimas. Sabia que tinha morrido como vivi, com dignidade. Benedita preparou o velório com a ajuda dos vizinhos. Foi simples, mas cheio de amor. Não aceitaram coroas elaboradas, só flores do parque, desenhos das crianças e as músicas que eu adorava ouvir. Lucas não foi notificado, mas soube. Soube no momento em que o vento mudou e algo no peito dele se apagou. Correu para casa, viu a porta aberta e entrou devagar. Havia velas na sala. Ninguém o impediu, ninguém o abraçou. Foi até o corpo da mãe. Se ajoelhou, tocou minhas mãos. Estavam frias. Ao lado, encontrou o envelope com o nome dele. Abriu. Leu cada palavra em voz alta, sozinho, num sussurro. Chorou, mas não como antes. Chorou em silêncio, como eu. Num canto da sala havia uma caixa de madeira aberta. Dentro, uma foto dele criança com uma nota escrita à mão no verso. Ainda acredito em você, filho. Lucas pegou a foto, pressionou contra o peito, depois saiu para o quintal e sentou na cadeira onde eu costumava sentar. Olhou para o céu e entendeu que tinha perdido a mãe,
mas talvez ainda pudesse se encontrar. Dias depois, os vizinhos disseram que o homem que vinha com pão doce ficou morando na casa. Não tinha móveis novos, nem luxos, nem visitas, só uma cadeira velha, um caderno vermelho e uma foto na prateleira. Quem vai embora faz espaço. Quem fica às vezes preenche com memória e às vezes com redenção. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.